Eu já estou recebendo aqui na sala VIP do programa Olímpio Guarani os dirigentes da Federação Espírita do Amapá. Vou apresentar aqui, mais próximo de mim, está o doutor Felipe Menezes, que é o presidente da instituição. Ali próximo está Ana Celi, que é vice-presidente, e o Egídio Pacheco, que é o coordenador do estudo sistematizado da doutrina espírita. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje aqui. Saber como é que é esse estudo, quando foi implantado, como ele se materializou aqui no Amapá e em que pé chegou essa nova metodologia, tá certo, do estudo da doutrina espírita no Amapá. Doutor Felipe Menezes, é com o senhor a primeira pergunta. Muito obrigado por ter vindo. E eu gostaria logo de saber, olha, em 1983, a Federação Espírita do Brasil fez uma campanha nacional para que as federações regionais sistematizassem o estudo da doutrina espírita. E eu queria saber como que essa campanha foi desenvolvida aqui no Amapá. É verdade. Tudo começou com o nosso antigo presidente, o primeiro presidente da Federação Espírita do Amapá, o senhor Luiz Gonzaga, que participava do Conselho Federativo Nacional, na FEB, e depois de decidida, com todos os presidentes estaduais e mais o presidente da FEB, decidida essa campanha de sistematizar o estudo, que antigamente era feito apenas nos livros, e depois se deliberou fazer de forma organizada, sistematizada, com apostilas, método científico. E aí o seu Luiz Gonzaga trouxe então essa campanha, trouxe as apostilas, e coube então a Eni Soares e Nassu, a filha do próprio seu Luiz Gonzaga, iniciar com a primeira turma. Era uma turma de 10 integrantes, que era o evangelizador da Federação Espírita do Amapá. E depois, no ano de 1985, a Janicelma e o Domênico, que também eram trabalhadores, criaram um segundo grupo. Depois, Iracema Braz criou um terceiro grupo. E aí começou de maneira sistematizada o estudo. Em 1989, eu mesmo cheguei ao Amapá e conduzi um grupo como monitor, um grupo de égide. E assim que foi implantado, né? A fim de que nós pudéssemos conhecer a doutrina espírita de uma maneira mais científica e mais aprofundada. Então se consolidou já esse modo, né, dos estudos. Sim, são 30 anos, né? 30 anos que se foi se aperfeiçoando. Nesses 30 anos, as próprias apostilas, elas foram aperfeiçoando-se de acordo com o método científico. Isso, deixa eu falar com a Ana Celi, que é a vice-presidente, isso, o fato de sistematizar os estudos também facilita para que as pessoas tenham melhor compreensão da doutrina espírita. E eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, por exemplo, na década de 1990, que foi um período exatamente da consolidação desses estudos. Como é que a senhora faz a avaliação desse período? Esse período foi marcado justamente pela chegada de novos trabalhadores e aqueles primeiros grupos, que eram grupos pequenos, onde o trabalhador não só era o evangelizador, como também era o monitor do estudo sistematizado, ele começou então a ficar mais ou menos parado na década de 80. A década de 90, ela foi caracterizada justamente pelo aumento do número de estudantes e para uma organização maior desse estudo, que tem essa finalidade mesmo, de levar aquele que busca a casa espírita, que quer conhecer um pouco, esse conhecimento metódico, que é o objetivo do estudo sistematizado, é ajudar o homem a libertar a consciência através do conhecimento. Então, essa década foi justamente de novos grupos, surgiram novos grupos, a partir de 1994, especificamente. Agora, Egídio, você que é o coordenador dos estudos, gostaria de saber o resultado desse trabalho. Ele é direcionado só a quem atua diretamente lá, como os chamados trabalhadores lá do Centro Espírita, ou as pessoas que frequentam a instituição, elas também podem se utilizar desse material? Olímpio, são diversos os motivos que levam a criatura humana a procurar uma casa espírita. E a Federação Espírita do Amapá, como casa-mãe do movimento espírita local, congrega não só um campo experimental dentro da federação, mas também diversas casas. São mais 11 casas espíritas, incluindo Santana, Amapá e Laranjal do Jari. Então, um dos motivos que leva a criatura humana a procurar uma casa espírita, às vezes, é a curiosidade ou um problema existencial. E aí é a primeira acolhida na casa espírita. Depois, quando você começa a ser acolhido e conhecer as bases doutrinárias, você se interessa pelo estudo.
É aí que é o início, é a porta para que você prepare esse trabalhador para depois de que ele foi atendido, comece a aprender a servir. Um exercício constante de aprendizado. Então o ERJ tem essa proposta de formar o trabalhador espírita, mas acima de tudo dar uma compreensão maior do papel dele na sociedade, na própria vida, qual o sentido que vai dar para isso. Então, deixa eu falar com a Ana Célia, eu gostaria de saber até que ponto esse modelo desse estudo sistematizado contribuiu para a união, para a unificação, na verdade, do movimento espírita amapaense. A gente pode verificar isso muito claramente a partir da década de 2000, onde houve uma reunião na Federação Espírita dos centros existentes, naquela época eram 8, e aí, então, a partir daí, se chamou as casas espíritas e foi criado um comitê de estudo sistematizado, de pessoas que trabalhavam nas casas espíritas na área do estudo sistematizado. Esse comitê foi denominado de Comitê de Unificação, justamente com esse objetivo de congregar os trabalhadores para uma unificação, que não é uma uniformização, e sim os postulados da doutrina serem levados de maneira uniforme, com critérios. Então, na década de 2000, ela está caracterizada fundamentalmente por isso, pela criação desse Comitê de Unificação. É importante reforçar o que a Ana falou, que o comitê é um instrumento de gestão, de aproximação da Federação Espírita com as casas espíritas, as quais estão congregados. Certo, porque a federação, na verdade, ela não é só aquele prédio lá. A federação é uma instituição que congrega as outras casas espíritas, não é verdade? Ou seja, tem casa espírita em Santana, tem outros bairros de Macapá, e a central, que se chamam de central ali, a federação é para onde convergem, né, a quem deve ser reportada as outras casas espíritas. Então, para que você pudesse promover a união e unificação, você precisava criar instrumento de gestão. Então, o comitê é esse instrumento por meio do qual o ERJ foi pioneiro. O ERJ lançou essa proposta, que depois houve adesão dos demais departamentos que compõem a estrutura administrativa da federação, e fizemos uma avaliação na época, no início da década de 2000, em que o resultado qualificado pelas casas espíritas foi com uma iniciativa muito boa, e que hoje esse instrumento está em aprimoramento dentro da Federação Espírita e o movimento espírita. Hoje nós estamos ampliando, porque nós fazemos o censo, tanto quantitativo quanto qualitativo, do movimento espírita. E dá para observar essa evolução? Tem dados que podem revelar essa evolução na adesão? Sim. Agora, quantificando, só para você ter uma ideia, nós iniciávamos grupo de 10 pessoas, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 pessoas, 12 pessoas. Nós já chegamos no ano de 2011, iniciarmos um grupo de ESD, que abrimos 2 a 4 por ano, um grupo com 150 pessoas, 150 estudantes. Então nós temos, em média, mais de 300 pessoas estudando o ESD no movimento. Então, para a gente quantificar, houve realmente um crescimento muito grande, muito acentuado. Olímpio, me permita um dado interessante. Nós tivemos a década de 80 como uma fase de implantação, a década de 90 do século passado como uma fase de consolidação, e aí tivemos o altos e baixos, e a década de 2000 como reestruturação. 2 dados importantes. O primeiro é que de cada 3 cursistas, nós não falamos de aluno, nós os chamamos de cursista. O cursista. Já fazia parte, na década passada, de um trabalho dentro da casa espírita. Já era trabalhador. Já era trabalhador. Que acaba, na verdade, acaba formando, né? Sim. É um meio, quer dizer, é um instrumento para a formação do trabalhador. Um instrumento de capacitação mesmo, pois ele, que habilita ele, tendo conteúdo da doutrina, um conteúdo doutrinário, que vai fazer com que ele execute o trabalho em diversas áreas da casa espírita de maneira mais correta, entendeu? Então, é uma capacitação mesmo, uma formação. Mas, como a gente já disse antes, o estudo sistematizado não tem o objetivo só de formar trabalhadores, e sim de fazer com que aquele frequentador, aquele cursista, empregue aquilo que ele está absorvendo da doutrina na sua vida. Só lembrando que, como nós não temos sacerdotes
sacerdócio organizado, todo espírita é chamado a contribuir. São os voluntários, ninguém ganha absolutamente nada. Ah, esse é outro aspecto, o voluntariado, né? E exercita um trabalho organizado, né, e de qualidade, visando o quê? Visando repassar o conteúdo espírita, confortar as pessoas em sofrimento, né, e praticar a caridade. Bom, agora eu precisava saber sobre a contribuição que esse estudo sistematizado da doutrina espírita tem dado para as diversas áreas das casas espíritas ao longo desses 30 anos. Já foi feita uma avaliação, digamos, geral do quanto essa contribuição foi importante e até que ponto isso atingiu os objetivos? Olímpia, o primeiro ponto interessante destacar é que não basta só a boa vontade. Nós temos que saber por que nós estamos fazendo aquilo. Uhum. E a doutrina espírita, no seu caráter científico, filosófico e religioso, nos remete a uma série de necessidade de estudar para que nós possamos ter segurança doutrinária. Às vezes os abusos, os absurdos, equívocos acontecem porque você tem fragilidade doutrinária. Então a gente poderia dizer aqui um exemplo de nós três. Uhum. Todos nós passamos pela escola espírita. Se eu falar para mim, Egídio, o ERD é uma escola? É. Só que não é uma escola tradicional, mas nós temos toda uma estrutura organizacional, secretaria, coordenação administrativa, pedagógica, fazemos encontros pedagógicos, avaliativos. É uma escola com outro formato, sim, que contribui para a formação do caráter daquela pessoa que está ali necessitando e buscando. Então, para que eu possa trabalhar na casa espírita, nos demais setores, nas demais atividades, é necessário, o primeiro passo é o estudo. Então, todos nós que fazemos parte do movimento espírita, estamos vinculados a uma casa espírita, obrigatoriamente tem que se estudar, para que você possa saber o que você está fazendo dentro da casa espírita. E aí, para que você possa compreender, você tem que estudar. Então, isso vai nos dando discernimento. Mas nós nos formamos lá em doutores, não é essa a intenção do ERD. Uhum. Não é gerar uma competição de quem é melhor, de quem é pior. É para que o que o ERD está contribuindo para a minha vida. Então, com base nisso, você vai ter condições de chegar, receber alguém e consolar aquela pessoa à luz da doutrina espírita, esclarecer, porque às vezes o maior problema da criatura humana é ele não saber qual o sentido da vida, o porquê de estar aqui, quais desafios as circunstâncias estão oferecendo para ele crescer. Ali entra desespero. Sobre o ERD, eu gostaria de completar só que quando ele falou em escola, que não é essa característica, embora tenha esse corpo, porque na verdade a educação do ERD é o ensino moral. A arte de formar caracteres, preparar o homem para ser um homem de bem. E essa é a grande contribuição do ERD para a sociedade, né, entendeu? E para as próprias casas espíritas, é fomentar no ser humano, descobrir latente nele as virtudes que já vem latente no ser, né, quando foi criado. É verdade, a gente encara com tanta seriedade que nós trazemos pessoas de fora, pedagogos, espíritas, né, para formar melhor o nosso monitor, porque a base do estudo é a doutrina, mas ela precisa ser bem repassada, né? Então, realmente, Olímpio, nós vivemos num mundo com princípios materialistas, né? Perfeito. E um dado interessante, rapidamente, nós tivemos um projeto na década passada, o Projeto Kardec, que foi feito em várias etapas. De lá, que tem o ERD dando todo esse suporte doutrinário. Tivemos a campanha pela paz, né, Felipe? Que o Felipe até poderia falar. Porque a caminhada pela paz que a Federação realiza a cada 2 anos, ela surgiu justamente da ideia desse comitê, onde foi feita uma maratona nos 200 anos de nascimento de Allan Kardec, e dentro do programa dessa maratona, que era estudar a doutrina, tinha o projeto Construindo a Paz, Promovendo o Bem, que gerou as nossas caminhadas que nós realizamos, vamos realizar esse ano, inclusive. Olha, eu quero agradecer, porque o tema estudo sistematizado da doutrina espírita que nós abordamos hoje aqui, nós dissecamos bem. Muito obrigado, doutor Felipe Menezes, presidente da Federação Espírita do Amapá. Obrigado, Ana Célia, vice-presidente. Obrigado também ao Egídio Pacheco, que é o coordenador do estudo sistematizado da doutrina espírita.